Ontem da festa, consideramos uma injustiça, Fernando. Bom, eu também considerei uma injustiça e isso serve para mostrar o nível das pessoas que eu venho negociando nos últimos tempos. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O atleta tinha o direito, desportivamente, de comemorar o título que conquistou e não poderia sofrer esse tipo de sanção, mesmo que ele não aceitasse as condições do clube para renovar o contrato dele. Mas vocês veem o que particularmente eu sofri com esses dirigentes ao tomarem essa decisão. Perfeitamente. Leandro Quesada, você manteve o contato com ele, faça a pergunta aí. O que mais estranho é que há 10 dias, Fernando, um abraço para você, o Pablo deu uma entrevista exclusiva aqui pra gente, pro Fox Rádio, dizendo que estava 99,9% acertado com o Corinthians, ou seja, faltava quase nada, né, para que ele ampliasse esse vínculo com o Corinthians. É isso que nos chama muito a atenção. Não, isso é verdade. Não só o Pablo, como o Flávio Adalto. Quando eu apresentei uma proposta por escrito que ia ao encontro do que o Corinthians pretendia, Pablo e Flávio Adalto se abraçaram e o Flávio Adalto chegou a dizer que também considerava praticamente fechada, né? E aí aconteceu todas essas coisas, né? Que a gente achou muito estranho também. Então não procede essa informação de que o jogador teria pedido a mais do que aquilo que estava sendo acordado? Não, claro que não, claro que não. Foi a proposta deles que nós aceitamos. A verdade tem que ser dita e eu sempre falo, quem fala a verdade não merece castigo. A verdade é o seguinte, o jogador, por meu intermédio como advogado, pediu 40% do valor das luvas na assinatura do contrato e o saldo das luvas dividido em parcelas trimestrais ou quadrimestrais colocadas na carteira de trabalho. Isso como forma de garantir que ele ia receber o que ele tinha direito. Apenas isso. E o Corinthians não concordou com isso. Perfeito. Não, Fernando, já há alguma negociação acontecendo com outro time, seja do Brasil ou de fora? Não. Eu não tive contato com nenhum clube. Eu comuniquei à diretoria do Corinthians de que eu tinha tido uma reunião com um dirigente do Flamengo e avisei ao dirigente do Flamengo que a prioridade é o Corinthians, inclusive que eu tinha feito uma proposta por escrito para o Corinthians e que estava vinculado a essa proposta. Então que eu não poderia negociar com qualquer outro clube. Então você já conversou com o dirigente do Flamengo? Não. Eu não conversei sobre negócio. Eu só disse que eu não poderia atendê-lo para negociar com ele, sim, mesmo que ele tivesse interesse. Porque a prioridade é do Corinthians e eu tinha uma proposta por escrita. Foi um contato rápido e nunca mais eu falei com o dirigente do Corinthians, nem hoje, nem nos últimos 10 dias. Do Flamengo, no caso. Diga a PVC. Essas parcelas trimestrais que o Corinthians não aceitou colocar na carteira de trabalho, como é que o Corinthians queria pagar? O Corinthians queria pagar semestralmente no contrato de imagem. Ele queria pagar tudo semestralmente, com a primeira parcela vencendo daqui a 6 meses, em julho, no contrato de imagem. Neste ano houve atraso de salário para se imaginar que a proposta de pagamento do Corinthians não fosse ser cumprida? Não houve atraso de salário. O Corinthians pagou regularmente o salário de todos os jogadores. Mas o Corinthians não pagou luvas, comissões, prêmios, bichos para ninguém o ano inteiro. Então, o meu pedido para que o Corinthians colocasse isso aí é em função de que durante o ano inteiro nenhum jogador e nenhum empresário recebeu luvas e comissões. Quanto o Corinthians deve pro Pablo, então? Não, pro Pablo ele não deve nada. O Pablo ele não deve nada, não sei salário, essas coisas. Não, de luvas, de premiação, o Pablo não tem nada a receber? Não, tem de premiação, de luvas não. Agora, o Fernando, eu Quesada outra vez. Ontem o presidente do Corinthians estava muito irritado, né? Deu uma entrevista aqui pra gente e disse que
o Pablo não era conhecido de ninguém, ou seja, o Corinthians abriu as portas para o Pablo, dando a entender que o jogador fez um pedido que foge completamente aí do estabelecido financeiramente para gastar com os salários com os jogadores, não é? Você tomou conhecimento dessa declaração? Eu tomei, isso não é verdade. Antes de vir para cá, o Pablo teve 3 propostas da Europa, teve proposta do Inter de Porto Alegre, de mais uns 2 times. A opção do Pablo pelo Corinthians é pela proximidade da seleção brasileira, sabe? Eu acho que o presidente tinha que assumir de verdade que eles não quiseram o Pablo, ou por deficiência técnica, ou por, sei lá, qualquer motivo, e dizer que não aceitava pagar 40% da luvas e colocar o dinheiro na carteira e ponto. Não precisa ficar inventando história. Diga a verdade, falava, olha, nós não quisemos Pablo porque nós não concordamos em pagar 40% das luvas à vista e não concordamos em colocar os saldos da luva na carteira. E acabou a conversa. E para de inventar mentira, transferir responsabilidade e tudo mais. Sabe? Conta a verdade e acabou com essa celeuma toda. Ô, Fernando, existiu esse diálogo? Eu pergunto para você aqui porque nada melhor do que perguntar para o cara que cuida da carreira do Pablo. De que o que o Pablo pediu era mais do que, por exemplo, ganha o Cássio e não era possível pagar mais do que ganha o goleiro do Corinthians? Eu não sei quanto ganha o Cássio, e esse é um assunto entre Corinthians e Cássio, mas eu aceitei o salário que o Corinthians propôs. Foi o Corinthians que me propôs o salário. Você entendeu? O Corinthians propôs o valor e eu aceitei. Eu tô falando para vocês, o contrato estava todo certo porque eu aceitei o salário que o Corinthians me propôs. Em que momento? O único problema era a luva. Os 40% que eu pedi e colocar tudo na carteira. Só isso, não tinha outro problema. Que foi o mesmo problema de julho, quando eles recuaram do acordo que a gente já tinha feito. Em que momento, Fernando, de que maneira foi o anúncio, o aviso para você de que o Pablo não poderia jogar no domingo? Porque, vamos lá, tá claro, o impasse tá claro, mas caminhava-se para o acerto e havia o impasse. Eu pergunto, o que foi que incomodou a direção do Corinthians a ponto de dizer para você, não, então é assim, então não tem jogo no domingo? Não, o Pablo, na sexta-feira, o Flávio Adalto me ligou e falou, nós precisamos de uma resposta hoje. Quando foi à noite, no final da tarde, depois de eu falar com o Pablo, eu liguei para o Alessandro, falei, Alessandro, então é o seguinte, nós vamos aceitar e vamos combinar o seguinte, ele vai para o jogo normalmente e depois do jogo, vocês anunciam que nós não vamos mais negociar, as negociações estão encerradas, e cada um segue a sua vida e ninguém taca pedra em ninguém. Pronto. Foi isso que aconteceu. Você entendeu? Aí isso eu deixei combinado com o Alessandro na sexta-feira, avisei o Pablo, e o Pablo foi normalmente treinar no domingo. Na segunda-feira. Segunda-feira ele levou um choque dessa situação. Ô, Fernando... Então foi uma coisa totalmente feita às escuras, como sempre. Perfeito. Fernando, uma outra situação também que a gente gostaria de esclarecer. Houve o comentário de que você teria pedido garantias bancárias, financeiras ao Corinthians para a execução dessa operação e tal. Aconteceu isso mesmo? Você pediu essa garantia bancária? Não, até porque eu sei que o Corinthians não consegue dar garantias bancárias. Então eu não ia pedir o que o clube não consegue dar. Eu só pedi para colocar na carteira de trabalho. Só isso. Eu acho que é o direito do trabalhador pedir para colocar na carteira de trabalho. Só isso que eu pedi. Perfeitamente. É verdade que você já está procurando olhar melhor o Rio de Janeiro e onde o Pablo poderia morar mais próximo do ninho do urubu? Isso é uma grande mentira. Eu não tenho nem contato com o Flamengo, não tenho nada, não tenho proposta, não tenho nada. Como é que eu vou ver isso? Isso é uma grande mentira. Mas o que eu tenho hoje são as boas-vindas do presidente do Bordeaux, que me ligou dizendo que o Pablo está de portas abertas lá e ele se sentiria muito orgulhoso se o Pablo voltar para lá. Mas você já disse aqui nessa entrevista que mesmo sem entrar em detalhes e em negócio, você já manteve contato com diretores do Flamengo. Sim, eles me convidaram para um café
eu fui no café e eu disse a eles que não podia negociar com eles porque a prioridade é do Corinthians. Só isso. E a partir de agora, Fernando? E a partir de agora? Bom, eu estou aberto a qualquer clube do Brasil. Como eu não tenho compromisso com ninguém, o diretor de qualquer clube que me ligar, eu vou receber e vou conversar. Perfeitamente. Perfeitamente. Então está aberta aí a negociação. E não faltarão ofertas, porque o Pablo é muito bom jogador e está valorizado. João, Não sei, eu estou esperando. Vai aparecer, Fernando. Você vai trabalhar, Fernando, pode ter certeza. O Fernando tem o direito de conversar com quem quiser. Eu acho que existe muito mimimi também no futebol, né? Enfim, ele tem que ouvir as propostas, até porque, de repente, pode ter uma proposta, uma super proposta melhor do que aquela que o Corinthians havia oferecido ao Pablo. Mas dentro do staff da direção de futebol, justamente surgiu essa informação de que talvez esse café, né, como o Fernando está explicando pra gente, só foi uma rápida conversa, se isso de repente não chegou de outra maneira à direção de futebol do Corinthians, como assim, Fui eu que falei, desculpe, fui eu que falei pro diretor de futebol. Você que falou. Foi eu que falei pro Corinthians que eu tinha tomado o café. Com coisa, fui eu que falei. Então não foi outra pessoa que foi lá e contou pro Corinthians. Eu falei pro Corinthians, eu falei. Não foi ninguém. Numa reunião eu fui Fernando, e falei. Só da minha parte, só para encerrar. Qual é o valor dos direitos econômicos do Pablo? Fixados ao Corinthians, 3 milhões. Esse valor também serviria para um outro clube brasileiro? Eu não sei, aí eu tenho que conversar com o Bordeaux. Perfeito. 3 milhões de euros. 3 milhões e meio de euros, né? Isso. Fernando, muito obrigado pela gentileza. Foi muito importante a sua entrevista para esclarecer vários pontos e acho que nós aproveitamos bem aqui a oportunidade. Esperamos que em breve a gente possa anunciar aqui a aquisição aí do Pablo por um grande clube do futebol brasileiro, que ele permaneça por aqui, é o nosso desejo. Muito obrigado, viu, Fernando? Obrigado pela verdade. Abraço. Tchau. Muito bem. Aí está o Fernando César. É isso. Ele disse que conversou com o dirigente do Flamengo, mas que não podia negociar nada porque existia uma prioridade para o Corinthians. A partir de agora, ele mesmo disse aqui, está aí aberto para receber qualquer proposta pelo Pablo. Deixa eu fazer uma observação só aqui. Eu entendo a posição do jogador, continuo achando que foi um pecado, um crime tirar o Pablo do jogo da festa. A única observação que eu faço sobre isso tudo é o seguinte: se o Corinthians não deve nada pro Pablo, não ficou devendo nada no ano inteiro, o Pablo não tem razão, o procurador do Pablo não tem razão de querer necessariamente colocar em carteira, que é uma garantia do recebimento futuro, sendo que eu não atrasei nada para você, porque você precisa ter essa garantia. Né? Exatamente. É que em 2015, PVC, o Corinthians chegou a atrasar direitos de imagem por meses, entendeu? O que é feito nos últimos anos? Da relação do Pablo com o Corinthians. Se eu não estou te devendo nada, você está perfeito. É que há um histórico que de repente, e não aconteceu agora, mas pode acontecer de repente no ano que vem. Em 2015, o Corinthians chegou, e isso foi abertamente falado pelos dirigentes, o Roberto Andrade falava toda hora isso, e os jogadores falaram, ok, quando tiver, paga e ponto final. O que se faz ultimamente? Paga o salário na carteira e o direito de imagem como PJ, como pessoa jurídica. O salário você não pode atrasar, né, na carteira. Dá uma confusão e aí um processo astronômico em cima do clube. Geralmente os clubes, não é uma coisa do Corinthians, alguns clubes atrasam justamente o direito de imagem. Às vezes ficam meses, às vezes mais de um ano para pagar o direito de imagem. Estou de acordo. Só que quando você coloca na carteira, você está fazendo um procedimento que os clubes estão fazendo enquanto em carteira, no caso. Enquanto é legal. Se você coloca as luvas em carteira, você vai pagar fundo de garantia em cima disso, você vai pagar férias em cima disso. O salário dobra. Você vai pagar todos os encargos em cima disso. É por isso que o Corinthians não queria colocar na carteira. Eu acho justo o jogador falar, quero que coloque tudo na carteira. É uma proteção para o jogador. É uma proteção para o jogador. Mas assim, ele está dizendo, o Corinthians atrasou luvas e premiações. Aí eu perguntei para ele, atrasou pro Pablo? Não, o Pablo não deve nada. Então não tem razão para você duvidar do Corinthians. A referência anterior ao Pablo. Não, tudo bem. Eu estou dizendo, eu tenho uma relação de trabalho com você. Perfeito. Você me pagou tudo em dia. Aí eu digo, vamos combinar desse jeito? Você fala, não vou combinar porque você vai me atrasar. Mas peraí, eu paguei tudo certo para você? Para mim ficou claro, acho que para os amigos aqui também, João, a questão foram os 40% das luvas. Sim. Eles queriam agora. A proposta de salário estava aceita. No ato, os 40% e os outros 60% diluídos durante o tempo de contrato.